E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo e hoje estamos em mais uma aula de manufatura aditiva. Em especial, faremos uma revisão dos conceitos que foram trabalhados, que foram abordados aqui durante o semestre. Então, vocês sabem que, na atualidade, os produtos são cada vez mais complexos. Então, nesse contexto, a gente tem os processos de fabricação que também estão em desenvolvimento. Então, existem diversos processos de fabricação que eles têm que ser cada vez mais aprimorados de modo a transformar os processos mais competitivos. Então, a manufatura aditiva, ela tem se destacado nisso. Ela tem substituído ou trabalhado em conjunto com algum desses processos. Esses processos, eles possuem um princípio que é de modelagem, de moldagem de material. Então, dentre os diversos processos existentes está a fusão. A fusão é um processo que se utiliza de fundição, a fundição de materiais, por exemplo, moldes, injeção de plástico na metalurgia, moldagem em peças de fibra de vidro, dentre outras. Então, a fusão é um processo que se trabalha, de uma forma geral, com temperaturas elevadas, tem que ter todo um preparo, um treinamento rigoroso. Também a remoção de materiais. Você tem uma peça, você trabalha com ela, por exemplo, uma remoção. A gente pode pensar o gesso, fazer uma escultura, algum formato específico, você tira partes dela. Então você pode ter um bloco, você vai trabalhar em cima daquilo. Mas na parte de manufatura, por exemplo, a gente pode pensar no torneamento, no fresamento, numa furação retífica, numa eletroerosão, usinagem química, ou eletroquímica. Então você pega aquele material, você vai tirando peças, você vai fazendo, por exemplo, o torneamento, usando torno, até você chegar naquele formato que você quer. E dentro dessa técnica também tem a conformação. Então, por exemplo, você tem um material, você pode fazer uma forja, por exemplo. Na forja você vai dando forma para ele. Então você pega o material, você não tira, você não adiciona, você trabalha com deformação até chegar naquele formato que você quer. Então a gente tem a estampagem de chapas, por exemplo, a extrusão, laminação. Então são vários sistemas que a gente trabalha, mas que também não é qualquer pessoa que pode fazer uma forja, por exemplo. Tem que ser alguém que esteja treinado, apto, que saiba trabalhar para conseguir o formato que eu quero. Além disso, tem a união de componentes. A união quando você pega dois componentes e transforma num só. Você pega duas peças e transforma numa mais complexa. Então pode ser uma simples colagem, uma brasagem, soldagem. Então, além disso, você tem o contrário da união, que é a remoção. Então você tem um componente, você divide em dois. Você faz um corte, uma serra, por exemplo. Então você divide uma peça em duas ou mais, quantas forem convenientes. Então esses processos muitas vezes eles são trabalhosos. Imagine que eu tenho uma peça em mente, eu quero produzir aquela peça. Aí eu tenho que, pelos métodos tradicionais, pensar, fazer um desenho, fazer um molde, fazer aquilo que eu preciso, tenho todo um trabalho. Então nesse contexto, a manufatura aditiva ela veio para facilitar, ela revolucionou a manufatura tradicional. Então a manufatura aditiva é o que? Ela utiliza a técnica de impressão 3D. A manufatura aditiva, ela consegue fazer aquelas peças que foram oriundas de algum desses processos ou da junção deles, como fusão, remoção, conformação, união e remoção de componentes, de uma forma mais prática. Então a manufatura aditiva é um nome oficial para a impressão tridimensional, impressão 3D. Impressão 3D é um nome que a gente usa no dia a dia. Então ela não é uma década que surgiu agora, super recentemente, 5, 2, 3 anos atrás, não. Ela já surgiu no final da década de 80. Então, no final da década de 80, já existia essa tecnologia baseada na adição de material. Então, ela foi chamada de manufatura aditiva. Você vai adicionando material. Usualmente aqui você trabalha por camadas, então você vai adicionando camada por camada. Então, é por isso que ela recebe o nome de manufatura aditiva. A gente representa a manufatura aditiva, utilizamos uma letra... um conjunto de letras chamado AM. Por que a gente utiliza AM? Porque nós emprestamos muitos termos do inglês. Então, um desses termos do inglês, a manufatura aditiva em inglês, é Additive Manufacturing. Então, o A, M por causa disso. A gente chama de AM. AM é por causa do termo em inglês, mas em português seria a manufatura aditiva. Então é isso que funciona, assim que funciona a manufatura aditiva. Você faz um processo por camadas. Então você faz a base, por exemplo, vai subindo camada a camada e sempre adicionando material
nesse processo de camadas. Então a gente utiliza impressoras na atualidade para fazer isso. Essas impressoras são impressoras 3D. A gente pega uma representação geométrica de um modelo computacional e utiliza ali no componente. Então como que a gente faz isso? Como que a gente trabalha com esse sistema? A gente trabalha do seguinte modo. A gente trabalha com base do modelo geométrico 3D. E esse modelo geométrico 3D, ele vem num sistema CAD. Então, o sistema CAD, ele, se for traduzir em português, aqui tem o termo em inglês, Computer Aided Design. Então, Computer Aided Design, por isso que tem o nome CAD. Muitos alunos vêm pensando que a gente está tratando do AutoCAD. Não, isso é um nome genérico. O que isso quer dizer? O que o CAD quer dizer? Ele é desenho assistido por computador. Então você desenha produtos, peças, seja o que for, no computador. E você tem também o CAM. O que é o CAM? É a manufatura assistida por computador. Então você vai produzir isso, pode ser de uma forma industrial ou não, né? Ou em menor escala, você utiliza o desenho em CAD ou ali em Canvas para você fazer a manufatura. Há uns anos atrás, o CAM era algo só manual. Era manufatura, desculpa, não o CAM. A ideia de manufatura era algo só manual. Fazia-se na mão. Mas agora você utiliza na atualidade por computador. Então, esse processo aditivo, processo por camadas, ele me ajuda muito. Ele pode ser muito prático. Em que sentido que ele pode ser muito prático? Como ele pode ser muito prático? Porque ele me ajuda a fazer trabalhos que antes eram muito penosos, muito trabalhosos, de forma mais simplificada, de maneira mais prática. Então, como que funciona? Como que a gente vai trabalhar com isso? A gente trabalha de uma forma diferente da anterior. Você faz essa modelagem 3D utilizando um sistema CAD, que é aquele desenho assistido por computador. Então você faz esse modelo, você utiliza, passa por um programa, né, o fatiador, que a gente já vai discutir um pouquinho mais daqui para frente, e com base nisso, a gente imprime uma peça. Então a gente faz a peça. Então esse processo ele é mais rápido. Você não precisa fazer aquele molde, fazer todo aquele preparo, ter um preparo técnico muito grande para trabalhar com materiais, com métodos, processos a altas temperaturas. Então você faz o desenho, qualquer pessoa tem um computador, você consegue softwares, tem alguns pagos, alguns gratuitos, e você consegue de uma forma muito mais rápida ao se comparar com o método tradicional de fabricação. Então esse modelo que você faz um desenho em 3D utilizando o CAD, esse modelo é fatiado, você usa um fatiador. O fatiador é um programa que é associado a impressoras. As impressoras, elas me dão um formato em G-Code. Como que funciona os programas que trabalham para a impressora? A impressora ela não faz peça no modelo 3D. O fatiador ele pega e fatia a tua peça em 3D em camadas. Então cada uma dessas camadas você trabalha como se elas fossem duas dimensões, em XY. Faz uma camada, a impressora trabalha no modelo XY, daí vai fazendo a segunda camada, subindo no eixo Z. Então você faz isso, você fatia o modelo 3D, você torna uma peça 3D complexa e complicada, um modelo 3D por meio de curvas em duas dimensões. E elas são definidas aonde a impressora vai adicionando material ou não. Então ela faz uma camada, daí faz a outra em cima e assim sucessivamente. Então uma camada vai aderindo à outra, é um processo por adesão. E elas vão se empilhando de uma forma sequencial. Você começa na base, então ela vai na base e vai subindo na peça até chegar no topo. Então, a ideia da manufatura aditiva, ela é simples de uma forma geral. Então, você tem a modelagem 3D. Com a modelagem 3D, que você faz um desenho, faz um projeto, você vai ter o teu modelo geométrico 3D em algum formato. Aqui na impressão 3D, o formato que a gente usa do modelo geométrico é o STL. Aí eu tenho que configurar, porque o STL é um modelo em 3 dimensões. Esse modelo FTL, ele não está pronto para ser impresso, porque ele precisa ser a impressora trabalha com um sistema de 2 dimensões e camada a camada, uma sucessiva da outra por adesão. Então esse modelo 3D ele precisa ser transformado numa linguagem que a impressora vai entender. Então ele passa por um planejamento de processo. A gente utilizou em sala de aulas o Cura, já ensinei para vocês no vídeo anterior como que instala, e a gente vai vendo também na sequência como que configura
o Cura, que é um dos exemplos de fatiador. Então, o fatiador, ele faz o quê? Você coloca as características, a tua velocidade de impressão, a tua altura, se precisa de um suporte ou não, a temperatura de impressão, você especifica qual material que você vai trabalhar. Então, você utiliza o fatiador e faz o planejamento do teu processo de impressão. E esse fatiador, ele vai salvar o arquivo não mais no STL, ele vai salvar no chamado G-Code. G-Code é a linguagem que a impressora entende. Aí, ele estando no G-Code, você leva para a tua impressora. Então, você vai fabricar o teu produto. Às vezes, a maioria das impressoras que a gente tem aqui no trabalho, com exceção de uma, elas trabalham com um filamento só, com uma cor. Então, às vezes, você quer, depois que você imprimiu tua peça, você quer fazer uma pintura, você quer lixar, você quer trabalhar melhor no acabamento. Então, existe a parte do pós-processamento, que você pode lixar, corrigir algum errinho se existe, passar alguma resina, algum material, fazer uma pintura para trabalhar com cores diferentes. Então tem muitas coisas, muitas questões que você pode trabalhar com a peça pronta. Então basicamente esse é o processo de manufatura. Você tem o teu modelo em 3D que você faz o chamado render, né? Tem a renderização, você faz o teu produto, utiliza esse modelo no formato salvo adequado, que no caso da impressora é STL, que já vamos revisar um pouquinho mais o que é esse STL. Vai fazer o planejamento utilizando o fatiador, vai efetivamente imprimir a peça e fazer a parte do processamento. Então aqui tem as etapas detalhadas por figuras. Então aqui eu tenho o modelo geométrico, a figura feita. Então você salva esse arquivo em STL e manda para a impressora. A impressora fatia, divide em camadas. Faz camadas, fatiador, por isso que o nome é fatiador, porque ele fatia em camadas. Então aqui, depois que ele passa pelo fatiador, que você especifica as características que você vai imprimir, a tua impressora, quais são as dimensões dela, o que você quer, qual é o tamanho da tua peça, se você vai colocar alguma característica na mesa, que a gente viu ali que é o brim, né, o skirt, alguma coisa para ajudar a segurar a peça ali na mesa. Esse fatiamento vai salvar o arquivo em G-Code, que é a linguagem que a impressora entende. Aí você vai ter um processo aditivo por camadas, você vai imprimindo camada por camada, ela começa lá na base até chegar no topo. Então aqui é a parte de impressão, a impressora vai trabalhar, que é uma simulação que foi feita no Cura, mas funciona assim, camada a camada, até chegar lá na peça pronta. Então aqui eu tenho a peça fabricada. Então olha que prático. Já pensou se vocês fossem fazer essa figura aqui, é um Bulbasauro, é um Pokémon, que ele tem um suporte para celular aqui nesse caso, então você consegue colocar o suporte ali. Já pensou se você fosse fazer pelos métodos convencionais, fazer uma peça, sei lá, de metal, alguma coisa assim, algum outro material, até você chegar nessa característica geométrica? E na hora que você coloca na impressora, você tem que primeiro projetar a tua peça pelo fatiador, tá? Então você pega as características, você vai ter o modelo G-Code e você vai colocar. Então, você não precisa de um monte de gente para fazer isso, porque o processo do equipamento da impressora ele é muito simples. Você coloca o teu filamento na impressora, ajuste de parâmetros você faz, depois a impressora vai fazer todo o trabalho, você só tira a peça e faz uma limpeza, se for o caso. Então esse processo ele é amplamente vantajoso. Então tem processos que eram muito difíceis você fazer pela união dos componentes, pela forja, pela divisão de componentes, seja qual for o método que você utilizou anteriormente, eles eram complicados. Então imagine você fazer uma conformação para você chegar nessa peça. Ou você vai removendo, chegando. É muito trabalho. A impressora faz de uma forma muito mais simples. Então, pelos processos tradicionais que a gente viu, que é fusão, remoção, conformação, adição, união, né, ou divisão de componentes, a gente teria muito trabalho. Então, ele se tornou muito vantajoso. Você não tem limitação geométrica quase nenhuma. Tá? Então ele é muito, muito vantajoso. Você perde muito pouco material. Então você faz o desenho, a impressora trabalha, você perde às vezes um pouquinho para passar ali, para trocar a cor do filamento, alguma coisa na tua impressora. Você tem pouco desperdício. E você pode utilizar muitos materiais. Então a gente viu, já mostrei para vocês em vídeos anteriores, tem materiais orgânicos que são utilizados, tem materiais na área de saúde, próteses que são feitas, produtos, um barco foi feito nos Estados Unidos em 3 dias utilizando uma impressora 3D num tamanho muito grande. Existem impressoras 3D metálicas. Então os materiais são tão diversificados que ela não é limitado a um tipo de tecnologia. Então assim, por exemplo, você vai utilizar o CAM, por exemplo. Então você pode utilizar o CNC.
que utiliza o comando numérico computadorizado. Então, se você fizer o CNC, cada vez que você vai trocar o teu sistema, você tem que utilizar um molde, você tem que trocar a ferramenta, né? Então, você tem que trocar a ferramenta cada vez que você vai trocar o teu sistema. Aqui você não precisa, você faz o desenho, tá lá pronto. Então, o componente você faz em um único equipamento, você não precisa fazer uma parte no CAM, uma parte por conformação, depois juntar, fazer uma solda. Não, a impressora faz tudo. E você não utiliza cálculos muito complexos, o computador te ajuda, os sistemas, os fatiadores. Então você transforma em camadas 2D. Então tem muitos sistemas que podem ser utilizados. Então não se pode falar em modelos 3D, fazer uma renderização, fazer uma figura realista, alguma coisa ali para você trabalhar e imprimir, sem se pensar no design. Então essa tecnologia, ela tem isso. Você consegue utilizar os programas e trabalhar de uma forma bem legal com os designs. Então os designs te ajudam muito, eles são muito úteis. Você tem que pensar, porque você vai vender um produto, você que trabalha na área técnica, na engenharia, você quer vender, você quer fazer aquilo para ter alguma finalidade. Então nesse contexto, você precisa caprichar no design, você precisa entender que o design ele é importante, e ele é importante para você fazer uma peça tridimensional que seja adequada. Então, muitos designers já trabalham muito tempo com a ideia de modelagem 3D. Então, o Giovanni Sacchi, que ali é o primeiro, que ele já é falecido, ele executou modelos em madeira. Então, ele revolucionou, ele foi considerado um dos tradutores dos modelos em 2 dimensões para 3 dimensões. Também existe o Ron Arad, né? Não sei como é que se pronuncia isso aqui. Ele fez uma exposição muito famosa, ela é chamada Not Made by Hand, Not Made in China. Então, não feito à mão, não feito na China. Ele disseminou uma tecnologia. Essa tecnologia foi considerada inovadora. Ele já utilizou essa ideia de camadas. Então, ele fez várias exposições, várias peças, utilizando a ideia de manufatura aditiva. E também o holandês Marcel Wanders, ele desenvolveu vários tipos de vasos impressos em poliamida e a tecnologia de sinterização seletiva a laser. Então, ele já fez peças utilizando essa tecnologia de manufatura aditiva, são os precursores. Também existem brasileiros que trabalham com isso. Então, além dos vasos poliamidas, por exemplo, o Maurício Clabin, ele utilizou a técnica de impressão 3D, ele utilizou o scanner 3D. Então, por meio do scanner 3D, ele conseguiu fazer peças, conseguiu trabalhar, utiliza o que se chama engenharia reversa também. Algumas vezes você pega a peça pronta, aí você consegue escanear a peça, fazer o teu processo e ter o teu desenho e depois colocar para imprimir em largas escalas. E o Antônio Bernardo, por exemplo, ele trabalhou é um joalheiro, ele fez anéis impressos em 3D utilizando cera para fundição. Então, modelos de design eles são bem importantes. Agora, como que a gente representa isso? Tem várias formas para eu trabalhar com isso. Então, como que eu posso representar? Eu posso ter arquivos bidimensionais, então chega meu cliente, eu mostro para eles uma forma bidimensional. Posso fazer uma simulação, fazer um videozinho simulando todo o processo. Posso fazer uma renderização em português. Então, você fazer o teu desenho, utilizar um programa de 3D e fazer uma visão realista, que ele consiga ver o protótipo em 3D. Assim como você pode ter um modelo, protótipo não, pode ver a figura em 3D, assim como você pode ter um modelo físico, palpável em 3 dimensões. Aí se caracterizam por modelos e protótipos. Aí o modelo pode ter uma maquete, então a maquete já é utilizada bastante, uma maquete, às vezes você tem uma simulação, tá, mas você não consegue imaginar o sol batendo, você até pode simular isso no teu sistema, mas nada como você ver, às vezes, fisicamente, ter um negócio palpável, ver como que vai ficar. Então a maquete ela ainda é utilizada, principalmente na área da arquitetura. Então o mock-up também existe, é um modelo físico geométrico que você trabalha com o teu produto utilizando as dimensões básicas. Você permite saber o quanto de espaço ele vai ocupar. Você faz um modelo que seja em tamanho real, assim, tamanho 1:1. Você não faz menor, pelo menos para dar uma visualização do teu produto, tá? Então, muitas vezes você quer fazer um projeto, quer fazer um protótipo, vai atender um cliente, ou você trabalha numa empresa que você quer desenvolver um produto. Então, algo que existe são chamados processos de desenvolvimento de produtos. Os processos de desenvolvimento de produtos são representados pela sigla PDP. Então, a manufatura aditiva também é utilizada no processo de desenvolvimento de produtos, os PDPs.
Então, uma empresa, ela resolve fazer um novo produto ou atualizar aquilo que ela já tem, mas ela simplesmente vai fazer alguma coisa que ela não vai lucrar. Então, ela precisa ter as informações de mercado. Tem demanda? Tem o cliente? Existe algum requisito especial, por exemplo, algum produto que eu não tenha facilidade de obtenção, ou o mercado ele é muito restrito, eu vou vender muito pouco, não vai valer muito a pena, ou o preço vai ter que ser muito alto. Ou, por exemplo, os meus concorrentes já fazem isso de uma forma mais simplificada, eu simplesmente vou lançar um produto igual que já existe. Então, para você fazer um produto, para uma empresa desenvolver um produto, ela tem que entender isso, tem que saber se ela tem mercado, se é viável ou não de fazer, e a solução sempre tem que ser otimizada, ou seja, gastar o mínimo possível, lucrar o máximo possível. Então essa é uma área interdisciplinar, não é só a pessoa, o tecnólogo que vai fazer isso, o engenheiro que vai fazer isso, são áreas multidisciplinares que trabalham juntos. Então os designers vão fazer o projeto, porque o projeto tem que vender, você tem que ser melhor que o teu concorrente, tem que ser inovador, o marketing vai ter que fazer a parte dele, a engenharia no projeto, na estrutura, a parte de manufatura, de você efetivamente fazer a peça, e a parte de venda, essa peça tem que ser vendida, ela tem que ser comercializada. Para você fazer um produto novo desenvolver, você pode fazer muitos testes, você pode antes fazer um protótipo. Então a manufatura aditiva te ajuda, ela é considerada como uma ferramenta de validação. Eu tive uma ideia, tá dentro do que o mercado procura, mas de repente eu vou fazer já para vender, sem testar primeiro. Então você tem que fazer um protótipo e uma validação. Então nesse contexto a manufatura aditiva pode te ajudar. Então, o desenvolvimento dessa tecnologia, ela trouxe uma transformação no método que as empresas utilizam no desenvolvimento de processo, no PDP. Então, a manufatura aditiva, ela consegue materializar. Uma pessoa tem uma ideia, desenhei. Agora você pode fazer aquilo, fazendo uma escala pequena, só para as pessoas olharem, visualizarem. Você consegue materializar e ver que a geometria não é um fator que vai limitar. Então você consegue não simplesmente ter num computador, ter um desenho, ter uma figura. Você sai do teu plano virtual e você consegue levar isso para o plano físico. Você materializa a tua situação, o teu projeto, né? Aquilo que você quer, o teu produto. Então por isso que houve uma radicalização, né? Você conseguiu materializar suas ideias. Então você consegue protótipos que são úteis. Vamos relembrar o que é protótipo. Protótipo vem do grego primeiro e proto primeiro e tipos, não sei se assim pronuncia, tipo. Então tipo primeiro modelo, a primeira ideia que você coloca ela num plano real. Então é um modelo tridimensional físico, é um componente, né, é um mecanismo, um produto que você faz antes dele ser comercial. Então é uma primeira ideia, você fez um esboço, você faz um protótipo, você imprime. Ah, agora ficou legal, era bem o que eu queria. Opa, não, acho que eu posso melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Opa, isso aqui não ficou legal. Então você pode fazer algumas modificações. Então o protótipo, ele vai fazer o quê? Ele vai validar as características do projeto, se eles estão adequadas ou não, sendo uma peça fundamental, uma ferramenta extremamente importante no PDP. Então você consegue ter uma percepção da realidade, você tem um projeto físico, você consegue tomar decisões, não, ficou legal, não, aquilo ali precisa aumentar, diminuir, ou não ficou bonito, não era bem o que eu queria. Então você, de uma forma criteriosa e fundamentada, não é simplesmente no achismo, você tem um fundamento, você está vendo o teu produto feito. Se você fez algum projeto e nele existe algum erro, você também consegue identificar. Você consegue saber a ergonomia, se está adequada ou não. Você pode fazer um redesign, se alguma coisa não ficou boa, você pode alterar, ajustar, porque ele ainda não foi feito na escala comercial. Então imagine você tem a ideia, vou vender essa ideia, tá adequada, é o que o mercado procura, eu vou pôr para vender. Não, porque ele pode ter algum erro no meio. Então você tem alguma experiência que você ganha no teu protótipo. Não, ele pode ser mudado, ele pode ser bom, você pode fazer algum teste. Então diversos testes podem ser feitos e você já consegue direcionar se o teu produto vai ser bom ou não, se ele vai ser útil ou não. Então você pode testar a resistência, testar alguns parâmetros, a estética, várias coisas que você pode ver com o produto pronto. E você pode até levar para o teu cliente avaliar. Era isso que você tinha em mente? Você veio aqui na nossa empresa, solicitou um produto, nós estamos com ele aqui, um protótipo, uma primeira ideia. E dá para o cliente avaliar. Então, com todas as questões, você consegue ter uma taxa de sucesso muito alta. Então, por isso que a manufatura aditiva, ela se tornou fundamental. De uma forma macro, ela pode ser vista como a concepção, avaliação e validação. Então você consegue conceber o teu projeto, ter uma ideia,
e tê-lo efetivamente feito. Aí você pode avaliar se ele está adequado ou não, modificar aquilo e validar se é dessa forma mesmo que ele vai ser comercializado. Então esse protótipo, ele é primeiro feito, né? Claro, a ideia de alguém que vai ser colocada de uma forma prática, ela vai ser representada de uma forma geométrica. Então, a representação geométrica, ela é super importante. Digamos assim, depois da ideia, ela é o que vem, você tem que representar. A ideia foi feita, mas ela tem que ser visualizada. Então, antes de ser impressa, antes de você ter um protótipo, uma maquete ou algo do gênero, você vai ter que representar. Então, você representa o sistema em 3 dimensões. Você faz uma renderização, tá? Então, o formato que a gente mais utiliza é o STL. Então, o STL é uma abreviatura aqui para Stereolithography, estereolitografia em português, né? Não é o único formato que ele é utilizado, mas ele é o mais utilizado na atualidade para 3 dimensões. Então, ela vem da geometria CAD. Então, já discuti com vocês no começo da revisão que o CAD é desenho assistido por computador. Então ele utiliza essa tecnologia, mas ela não é a única, né? Você pode obter esse desenho por meio de scanners, tomografia computadorizada, fotogrametria, dentre outros sistemas. Então você pode utilizar, uma das formas é fazer o teu desenho assistido por computador. Então esse desenho assistido por computador, o CAD, é o mais utilizado. Ele não é um programa específico, ele tem uma linha de programas, todos os programas que utilizam essa tecnologia, eles utilizam a técnica CAD, são chamados de sistemas CADs. Então você faz o sólido, faz uma superfície, você representa no desenho, uma geometria em 3 dimensões. Então você tem que ter uma geometria que seja bem definida, as limitações têm que estar adequadas, não tem que ter nenhuma falha, não pode ter nenhuma falha de comunicação, não pode ter superposição, então tem vários defeitos que podem ocorrer. Se você ficar com alguma dúvida também, veja as aulas anteriores. Tá? Então, isso utiliza aqui, como que a gente faz o PDP, né? Elas alteraram a forma de trabalho, porque você faz o sistema CAD de uma forma mais rápida. Não só o sistema CAD, existe o CAM, o CAE ali que pode utilizar. Você pode utilizar uma engenharia simultânea e um processo de técnicas DFX, que a gente já discutiu todas essas ideias em aulas anteriores. Então essas tecnologias, elas se desenvolveram, elas estão mudando o mundo, mas acima de tudo, o que chegou para complementar e até substituir em alguns casos é a manufatura aditiva. Então você faz esse desenho em 3D e você imprime. Então esses sistemas mecânicos que utilizam a tecnologia que a gente já viu, a tecnologia CAD, existem vários sistemas mecânicos, alguns são pagos e alguns são gratuitos. Então a gente tem vários sistemas pagos, o CATIA, o Creo, o Inventor, o NX, né, Unigraphics, o Rhino, dentre outros, né? O Solid Edge, o SolidWorks, que vocês conhecem bem, o SketchUp. Então são vários. Muitos desses programas, esses são versões pagas, às vezes eles têm versões gratuitas, mas elas são mais limitadas. Então, assim, existem softwares que são gratuitos, como o FreeCAD, o OpenSCAD e o OpenCascade. Então, esses são alguns que você pode utilizar a versão grátis. Então, todos eles são um sistema CAD que utiliza a metodologia para fazer desenhos em 3D, que para você poder imprimir, você primeiro vai ter que salvar naquele formato conhecido STL, que vai mandar para um fatiador, e esse fatiador vai ter o teu sistema, o teu formato em G-Code, estando pronto para imprimir. Então o formato STL é o mais utilizado, não é necessariamente o melhor, mas ele é o que mais se utiliza na atualidade, por isso que é bom conhecer. Então ele é classificado como uma forma bem simples e robusta para você representar os seus modelos tridimensionais. O STL, ele deixa toda a tua malha de uma forma triangular, então ele trabalha com triângulos, então um triângulo vai unindo com outro triângulo para formar o objeto que você quer. Então ele é o padrão da manufatura aditiva nos sistemas CAD 3D, ele desenvolve malhas triangulares, como a gente pode ver aqui na figura. Tá? Então, figuras bem complexas podem ser feitas, todas elas utilizando essa tecnologia. Porém, ele também tem limitações, né? Ele não tem informações topológicas, então você não tem uma garantia que o sistema esteja conectado. Várias vezes a gente pega peças prontas, vou pegar e imprimir, ela dá erro, você vê lá que tem alguma falha de conexão. Então isso acontece, principalmente quando você não fez a peça, porque você não tem uma garantia só pegando aquele teu STL que a peça está perfeita. Você não consegue saber a cor, você não consegue representar um sistema de cores que você quer. E ele não traz uma informação sobre unidade de medida. Por exemplo, uma pessoa fez uma capinha de celular.
Mas ela mora nos Estados Unidos, então ela usa lá a polegada, usa uma unidade que a gente não usa no dia a dia. Eles lá, por exemplo, usam distância, eles medem milhas, alguma coisa assim. Então você pode estar numa unidade diferente. Então você pega lá o teu sistema, tá dizendo 3, 2, me inventei aqui. Mas qual é a unidade que está isso? Metro, centímetro, milímetro? Então o meu fatiador ele está lá usando em metro. Ele vai entender como se ele tivesse aquele tamanho em metro. Mas já que a pessoa originalmente não fez o metro, usou isso em pé, em polegada, em alguma outra unidade que você não utiliza. Então você não consegue colocar a unidade que você vai trabalhar. Então isso tem que ser uma percepção da pessoa que vai fazer. Ela tem que cuidar com isso. E como o sistema triangular, ele utiliza aqui, ó, faz um triângulo. Aí o segundo triângulo que ele faz, por exemplo, aqui, o segundo triângulo que faz, ele utiliza um outro vértice, um outro lado e a peça se sobrepõe. Então os arquivos eles são triangulares, mas tem peças, tem as arestas, os vértices, eles saem às vezes 2 vezes. Então você tem um tamanho maior do que efetivamente você precisaria. Por isso que diz que o STL ele tem redundância de dados. Então o formato STL não é perfeito, mas ele é muito bom sim. Ele é ótimo, tanto é que ele é mais utilizado. Então existem outros modelos também, que eu já falei com vocês em aulas anteriores, que a gente não chegou a trabalhar aqui. Mas essas são as ideias básicas, esses foram os conteúdos que nós vimos até o momento. Então é o mínimo que você precisa saber, entender, para ir adiante